Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia do sexto domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E as leituras que nós vamos meditar traz uma espécie de antônimo em cada uma delas, porque de um lado fala de algo que nos relaciona diretamente com Deus, que é o bem. E por outro lado, nos fala aquilo que é nocivo para as nossas vidas, e por isso somos chamados nesta meditação buscarmos um sentido para a nossa vida em relação ao nosso relacionamento com Deus. Na primeira leitura, vai nos apresentar a realidade do homem, do ser humano que se relaciona com Deus. É como uma árvore plantada à beira de um lago, de um rio de água corrente. E por outro lado, no antônimo disso, nos apresenta o homem que confia em si mesmo, que confia na carne. Maldito homem que confia na carne. É como planta, como árvore plantada em terreno árido, salobre, que jamais poderá se desenvolver e produzir frutos. Na segunda leitura temos essa mesma realidade do antônimo, quando se fala da ressurreição. A ressurreição é a graça concedida a todos por Deus depois que Jesus ressuscitou. No entanto, aquele que não acredita na ressurreição terá morte. Aí está o antônimo, porque o antônimo de ressurreição é a morte. Quando não temos vida, vivemos ao contrário daquilo que Deus projetou para nós. Por isso, nós precisamos acreditar profundamente na ressurreição de Cristo e também na nossa ressurreição. Porque não adianta acreditarmos que Cristo ressuscitou se nós não acreditarmos também que nós ressuscitaremos. Vai dizer São Paulo que seria uma fé vã se não acreditássemos que Cristo ressuscitou, e muito pior ainda se nós acreditarmos que Cristo ressuscitou e que nós também não iremos ressuscitar com Cristo. Se colocarmos a nossa esperança só nesta vida, nós somos pessoas dignas de pena. E no Evangelho encontramos outra realidade que podemos qualificar como antônimo. Quando o evangelista diz aquilo que Jesus apresentou, não numa montanha como em Mateus, no Sermão da Montanha, mas vai dizer na leitura do Evangelho que Lucas apresenta na planície. Vai dizer: bem-aventurados aqueles que choram, que têm fome, que é perseguido. E o antônimo é: ai de vós que rides, que tendes o vosso consolo, que tem a saciedade no alimento. Por isso, diante destas realidades, precisamos refletir em algo muito mais profundo que a liturgia nos apresenta. E eu quero fazer essa reflexão a partir do versículo 7 da primeira leitura do profeta Jeremias. Vai dizer: bendito o que confia no Senhor. Ou seja, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Mas o que é confiar no Senhor? Se nós perguntarmos para
o nosso irmão ao nosso lado, a sua resposta de confiança no Senhor será diferente da nossa. Se quem está ao teu lado perguntar para mim o que é a confiança no Senhor, a minha resposta será também diferente. Porque responder essa pergunta, o que é confiar no Senhor, depende da fé de cada pessoa. Vai estar qualificada a resposta conforme a fé que a pessoa tem na pessoa de Jesus Cristo. Se nós formos analisar o dicionário para pesquisarmos o que significa a palavra confiança, nós vamos aprender lá que confiança é acreditar na honestidade de outra pessoa. Por isso, quando a primeira leitura fala, maldito o homem confia no outro homem, na verdade é o homem que confia na carne, na pessoa humana e não em Deus. Por isso, o dicionário vai dar para nós essa classificação e poderíamos dizer assim: confiar no outro é saber que eu vou emprestar algo para ele e ele vai me devolver, porque é uma pessoa de confiança. E exatamente desta forma que nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo em uma profunda confiança nele, porque ele mesmo entregou-se, confiou em cada um de nós, entregando a sua própria vida em resgate de toda a humanidade e, consequentemente, de maneira particular, de cada um de nós. Então, meditando sobre essa realidade de confiança, nós precisamos, através de um exemplo, nos aprofundarmos naquilo que a liturgia quer nos ensinar. Vamos colocar uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos, ela recebe tudo do seu pai. Recebe o alimento, recebe a roupa, recebe moradia, recebe, quando for necessário, o remédio, também recebe o amor, também recebe o carinho, ou seja, o seu pai ou os seus pais prover para ela as suas necessidades físicas e espiritual. E esta criança, ela não está ali recebendo aquelas coisas com interesse, ela simplesmente confia no amor do seu pai, porque ela sabe muito bem, até se formos pensar de forma inconsciente, porque ela não pode dizer, olha, deixem que eu vou morar sozinho, ou dizer, deixem que eu vou prover por mim mesmo o meu alimento, a minha veste. É possível uma criança de 5 anos prover as suas necessidades básicas? Não, não é possível, porque se elas deixarem a tutela dos pais e ninguém acolhê-la, com toda certeza ela vai morrer. Principalmente das necessidades básicas da vida que lhe farão falta. Agora, nós somos esta criança de 5 anos, que quando não confiamos em Deus e confiamos em nós mesmos, não deixando Deus prover aquilo que é necessário, nós estamos fadados à morte. E é por isso que muitas pessoas
embora estejam biologicamente vivas, mas espiritualmente, embora psicologicamente, embora na sua dignidade, na sua autoestima, essa pessoa está morta. Então, é importante nós refletirmos no perigo de nós prescindirmos de Deus, colocarmos Deus de lado e queremos resolver todas as coisas por nós mesmos. Por exemplo, quando queremos comprar uma casa, quando queremos comprar um carro, quando queremos um emprego ou trocar de emprego, a primeira coisa que deveríamos fazer é rezar confiando em Deus. Se realmente aquilo é da vontade de Deus, mas muitas vezes no impulso, muitas vezes na pressão que nós recebemos, nós vamos e resolvemos as coisas sem confiar em Deus, ou seja, confiamos em nós mesmos e já pecamos contra o primeiro mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas é colocar tudo que vamos realizar primeiramente nas mãos de Deus. E muitas vezes vamos levando nossa vida na sorte, ou seja, se deu certo, olha como que eu sou maravilhoso, tive uma grande sorte. Se deu errado, o primeiro que nós culpamos é Deus. Por que esse meu negócio não deu certo? Por que Deus não me abençoou? Por que Deus não olhou para mim? Mas nós fizemos a coisa, nem lembramos de Deus. A mesma coisa acontece na vida matrimonial, no casamento. Quantas pessoas vão para o casamento e não estão preocupados na santidade do sacramento, não estão preocupados com a graça de Deus que precisa ser vivida na vida matrimonial. Muitas vezes só tem um pensamento do prazer que vai obter naquele relacionamento ou mesmo para fugir de uma solidão, para não ficar solitário. Por isso busca o casamento sem receber a bênção de Deus em sua vida. Tudo isso é muito perigoso, porque nós precisamos confiar em Deus. Hoje a liturgia insiste exatamente nesta necessidade de nós confiarmos em Deus. A minha leitura fala: bendito aquele que confia no Senhor. O Evangelho vai falar: bem-aventurados aquele que tem fome, tem sede, aqueles que choram. São pessoas que colocam a sua confiança unicamente em Deus. E eu digo isso porque, primeiro, Deus confiou em nós. Será que nós confiamos em nós mesmos para investirmos tão alto como Deus investiu em nós? Olha como Deus investiu em nós. Ele investe na nossa vida. E Ele acredita que nós vamos cuidar bem das nossas vidas. Deus investe numa pessoa no momento que Ele dá um filho para aquele casal criar, cuidar. Isso é investimento de Deus, é confiança em Deus. Quando Deus confia para um professor, uma classe de aluno, é Deus que confia para você educar. Quando Deus concede a uma pessoa ser patrão de outras, Deus confia que aquele que é patrão vai prover as necessidades com um bom salário digno para aquela pessoa. Mas quando nós não fazemos isso, nós frustramos o plano de Deus, um plano de confiar plenamente em nós. Por isso, quem não responde à confiança que Deus coloca nele, podemos dizer: ai de vós que rides, ai de vós que
saciai a vossa carne com todos os prazeres. Ai de vós que tem coisas em abundância. Ai de vós quando as pessoas vos aplaudem, as pessoas vos louvam. Ai de vós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a confiar plenamente em Deus. Como na parábola dos talentos. Deus nos confia em nós os talentos para que nós possamos fazer esses talentos produzir cada vez mais. Mas se nós desperdiçamos os nossos talentos, queira ou não queira, queiramos ou não queiramos, um dia nós iremos nos apresentar diante de Deus e vamos dar conta de cada talento que Deus confiou a cada um de nós. E o que nós iremos responder a Deus? Se gastamos todos os talentos de maneira leviana, cada um terá aquilo que produziu na sua breve estadia aqui neste mundo. O céu será eterno e lutemos, busquemos, nos esforcemos, busquemos na misericórdia de Deus a eternidade que preparou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.